Escola São Vicente, tem o nome do nosso padroeiro, não é isso? Foi por uma graça alcançada que começou o padroeiro e também a escola. É uma escola antiga, porém muito atuante no nosso dia a dia, e hoje recebemos o nosso amigo aqui para trazer a contação de história, não só da Catingueira, mas do nosso município, que no entanto foi muito bom. É um projeto que está se saindo muito bem. Muito obrigado. Bom, com satisfação, né, receber esse projeto que o Rodrigo me informou ontem. Foi muito gratificante. Eu vi que os alunos prestaram bastante atenção, né, conheceram a história de uma forma dinâmica, uma apresentação bem dinâmica e assim de também despertar a história da nossa comunidade, né, porque até então é um pouco adormecida. Mas com um projeto como esse, eu acho que é um pontapé inicial para a gente focar mais na história da nossa comunidade, da nossa escola e incentivar nossos alunos a pesquisarem, a apresentarem trabalhos, a realmente estar por dentro, não só da história do município, que foi uma belíssima apresentação, como também da nossa comunidade. Que é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, estadual. Essa é a Ana Rosa, nossa intérprete de Libras, Fernanda, nossa fotógrafa, e Romário, o nosso filmmaker, e o nosso Zé da história, que vai contar a vocês a história do nosso município. Vem, Zé! Bom dia! Bom dia! Eu acho que esse povo tá com fome. Bom dia! Eu me chamo Zé da História e saio por aí contando histórias e mais histórias. Alguém aqui gosta de história? Sim! A professora de vocês conta história pra vocês? Sim! Muito bem. Hoje a história que eu vou contar é sobre a nossa cidade. Como é o nome da nossa cidade? A comunidade é Catingueira e a cidade? Eu não ouvi direito. Muito bem. Iguaraci é o nome da nossa cidade. E eu vou contar como tudo começou, tá bom? Tudo começa muito tempo atrás, lá no século XVII, quando no Brasil começaram a interiorizar nosso país para a criação de gado. Então tudo era logradouro, ou seja, lugar para o gado comer. E no Iguaraci não foi diferente. Tudo era só pasto para o bicho comer. E aí começa a história, que começa com uma senhora chamada Dona Umbelina, que era uma senhora muito, mas muito rica, que era casada. E eles tinham uma fazenda, muitos gados, mas um dia, uma noite, uma madrugada, os bandidos entraram na casa de Dona Umbelina. E naquele tempo os bandidos não usavam revólver assim, ó, não, era de espada. E eles pegaram a briga com o esposo de Dona Umbelina, e foi espada pra lá, espada pra cá. E um dos bandidos acertou o marido de Dona Umbelina, que acabou morrendo. Ele morreu e a bichinha ficou viúva, pobrezinha. Passou-se um tempo, Dona Umbelina resolveu se casar novamente. Desta vez com um senhor chamado Antônio Godet, que também era um senhor de muito dinheiro, de muitas terras, de muito gado. Só que os dois, quando casaram, ficaram com muito medo, porque os bandidos podiam assaltar a casa deles também. E aí, eles fizeram uma promessa para São Sebastião. Se São Sebastião protegesse eles dos ataques dos bandidos, eles doariam terras para se construir uma capela, igual
aqui é para São Vicente, não é verdade? Sim! E lá era para São Sebastião. Eu acho que o santo atendeu a promessa do casal, que não teve bandido nenhum que invadiu a sua fazenda. Então, em 1910, muito tempo atrás, eu não era nem nascido, ou já era? Não era não. Eles doaram uma terra e passaram em cartório, intitulado de nome Rua Nova. Este nome não ganhou fama e, infelizmente, ficou conhecido como terras dadas pelo patrimônio, para o patrimônio da igreja. E ficou conhecida como Rua do Patrimônio. Até então, todo mundo até hoje chama Rua do Patrimônio com a primeira terra que foi doada. E aí, dizem que nessa época também, o gado estava morrendo, e os fazendeiros muito preocupados, que os bois morrem, as vacas morrem, os bezerros morrem. E fizeram mais outra promessa para São Sebastião, que se São Sebastião protegesse dessa peste, eles iam doar mais terras para o santo. Aí, em 1912, um homem, 2 anos depois da primeira doação, um senhor chamado Antônio Rabelo, com sua esposa, Dona Senhora Santoro, doaram 100 braças de terra para o São Sebastião. Mas essas terras eram a dívida que ele tinha com o dono de uma fazenda chamada Fazenda Macacos. E aí, quando ele demorou muito a receber este valor que devia, e aí o cara pagou em terras. E ele achou que essas terras não eram para ele, então ele doou para São Sebastião. E aí, as terras que eram da Fazenda Macacos foram doadas para São Sebastião. Como a doação, a segunda doação era 100 braças de terra e a primeira era só 80 braças, qual é a maior? 80 ou 100? 100! Muito bem. Então, o padre Carlos Cotá, que era da igreja de Afogados da Engazeira, que tudo aqui pertencia a Afogados. Vocês sabiam? Sim! Pois era tudo de Afogados da Engazeira. E aí o padre Carlos, muito esperto, pensou, eu vou construir a capela nas 100 braças, porque daí o povo vai começar a vir querer construir uma casinha, outra casinha, e vai virar uma vila. E bem pensado, porque o padre Carlos Cotá começou a fazer a igreja com a ajuda do povo. E em 1916 já tinha cartório, já tinha correios, e a vila começou a ser chamada, sabe de quê? Vila Macacos. Macaco? Sim, porque as terras pertenciam à Fazenda Macacos, mas também nessas terras tinha muito macacos. O macaco corria para lá e para cá, mas existia uma família ferreira que pegava estes macacos e matava, tirava a pele e curtia para fazer corda. Pois é. E aí começou a fama da Vila Macacos. Só que muita gente não gostava desse nome, porque como ela quer dizer, eu sou de macacos, eu sou macaquense, eu sou macaquense. Foi desse jeito, ninguém queria esse nome. E nessas terras tinha um senhor chamado Sebastião Alves, que era vereador lá de Afogados da Engazeira, mas que morava na Vila Macacos. Então, ele conseguiu fazer um projeto de lei para a mudança do nome de Vila Macacos para Vila Iguaracy, com I no final. I. E a gente sabe que hoje Iguaracy é com Y, então depois eu vou explicar um pouquinho. Então, ele resolveu fazer um nome. Mas antes de mudar o nome para Iguaracy, ele sugeriu 3 nomes. O primeiro, Itapuama. O segundo, Pacato, porque era um lugar muito tranquilo. E o terceiro era Guaracy com G. Não tinha o I inicial, era Guaracy. Mas aí, como tinha outro lugar com o nome Guaracy, eles resolveram colocar a letra I no início. E aí o que acontece? Em 1956, já em 55, levamos o nome Iguaracy e começou a prosperar. Prosperar e prosperar. Quando em 1963, no dia 20 de dezembro, a vila de Iguaracy se tornou cidade. Se tornou cidade. Se desmembrando, se desligando da cidade de Afogados da Engazeira. Com isso, Iguaracy ganha 2 distritos. O primeiro
Irajaí, um nome na língua tupi-guarani que significa riacho do mel. Alguém já viu um riacho de mel? Não. Mas sabe por que esse nome? Porque o rio tinha água muito doce. Por isso este nome. E nestas terras de Irajaí, era uma terra de gente muito chique. Tinha prefeito, tinha fazendeiro, tinha vereador, inclusive uma pessoa que é conhecida em todo o planeta. Conhecida no meio político por muitas lideranças, que era um senhor chamado Diógenes Pereira Arruda Câmara. Ele foi um líder político, ele criou o partido PCdoB, ele foi expulso do Brasil, ele foi exilado da terra dele, mas é conhecido até hoje como uma grande pessoa e uma pessoa muito importante no meio político. Lá também era a terra de Diomedes Gomes Lopes, que era professor, que era muito conhecido em toda a região, em muitos lugares recebe o nome dele. Inclusive lá em Guaraci tem uma escola que recebe esse nome. Mas também em Guaraci tem outro distrito que eu acho que vocês conhecem, que é o distrito de Jabitacá. Alguém já foi em Jabitacá? Sim! Quem já foi, levanta o dedo. E quem já foi em Guaraci? Muito bem. E quem já foi em Irajaí? Ai, muito bem. Então vamos lá. E Jabitacá recebe este nome, que antes era Varas, o nome de lá, recebeu o nome Jabitacá, que também é um nome indígena, que significa campos vastos. Lá a terra de grandes coronéis, que eram da Guarda Nacional de Dom Pedro, que era o Império, o Brasil Império. Hoje nós não temos mais reis, nós temos presidentes, né? Vivemos na República. E aí, a gente sabe que lá tinha muitos fazendeiros, os guardas, os coronéis da Guarda Nacional, que era um título muito importante. Nós tínhamos escravos. E lá é a terra do famoso cangaceiro chamado Adolfo Meia-Noite. Alguém já ouviu falar? Tu já? E sabe de onde ele era? Do sítio Volta. Alguém conhece esse sítio aqui perto? Lá perto do Picos. Ele era de lá. Ele era neto de um inglês que veio morar por aqui, que veio lá da Inglaterra no navio até Recife, veio pra cá. E o nome dele era Richard Breit. Vocês conseguem dizer esse nome? Richard Breit. Vamos lá? Richard Breit. Mas naquela época o povo não sabia falar Richard Breit. E ficava... E começou a chamar ele de Ricardo Brito. O Ricardo Brito é a família Brito que se tornou importante, influência para o desenvolvimento econômico do estado de Pernambuco. Muito conhecido em outras cidades, inclusive em Pesqueira. E o tempo passou, e agora se prosperou, ganhou uma comunidade chamada Catingueira. Vocês conhecem? Sim! E tem uma escola chamada? Eu não escutei o nome da escola, não. Escola Municipal? Sente. Muito bem. E agora se foi crescendo através de sonhos e vontades de pessoas que queriam crescer, que queriam transformar isso num lugar para a sua família. E é assim que a gente termina essa história. Agora é hora de eu, Zé, dar história e contar essa história em outros lugares, para outras pessoas e outras comunidades. Tchau! Tchau! Sabe me contar a história dessa escola? Por que o nome de São Vicente? Quem sabe? Porque ela... Fica! Como é o teu nome? Luna. Palmas para a Luna! Por que São Vicente? Porque ela faz eles aprenderem estudar, ler e aprender para quando crescer ter uma profissão. Agora eu soube que as tias dessa escola sabem me contar a história. Quem é que vai ser a tia escolhida hoje? Escolhida foi quem? Palmas para a tia!
e como foi que surgiu a nossa comunidade, tá bom? Vamos prestar atenção que isso é muito importante pra gente, hein? Agora não vou fazer assim, sabe? Bom, o nome da comunidade, né, deu origem a um costume que os vaqueiros da época tinham de se encontrar embaixo de um pé de catingueira, bem grandão. Aí, quando eles iam pegar boi ou mato, eles combinavam assim: vamos lá para a catingueira, vamos nos reunir lá na catingueira, e daí deu origem ao nome da nossa comunidade, que é Povoado Catingueiro. Eu escutei. Catingueiro! Muito bem. E o nome da escola, né, foi uma homenagem ao nosso padroeiro da comunidade, que foi uma doação. Primeiro que o patrimônio em si foi uma doação do meu bisavô, que o nome dele era Vicente Ferreira. Ele era marinheiro e ele fez uma promessa na época. Ele sofreu um naufrágio e pensou que ia morrer. Aí ele fez a promessa: se chegasse com vida, né, no lugar que ele morava, ele doaria uma parte das terras dele para fazer uma capela e um santo que seria, e por coincidência foi o mesmo nome dele, São Vicente, que é São Vicente Ferro. Foi uma freira e um padre de Tuparetama que trouxeram a imagem da nossa comunidade. E quando a escola foi construída, né, em 1976, a homenagem foi o nome do padroeiro da comunidade, que é São Vicente. Entenderam? Sim. Palmas para a tia! Importante saber a história da nossa localidade, da nossa comunidade, não é? Sim. Porque daqui a pouco as tias vão ficar velhinhas e não vão dar mais aula. E aí vai ter que ter gente que vai crescer e vai se tornar os professores e professoras desse lugar. E tem que saber dessas histórias, não é verdade? Sim! Muito bem, eu estou muito feliz por ter vindo aqui na Escola São Vicente, na comunidade de Catingueira, com esse projeto de circulação de história, com personagens da história, que é um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo Estadual, que é muito chique, que é do Ministério da Cultura e que veio para essa comunidade tão linda pela primeira vez, que eu, Zé da História, já tenho 10 anos contando histórias por aí afora. E hoje eu vim para cá contar essa história que eu espero que ninguém se esqueça e reproduza em casa para os pais, para a família e para todo mundo. As professoras lembrem da história de Guaraci. E depois, quando esse vídeo ficar pronto, porque tem um rapaz ali filmando, eu vou mandar para a escola para vocês assistirem quantas vezes quiserem, tá bom? Sim. Muito obrigada, escola, por me receber. Muito obrigada, podem contar essa história em outros lugares, para outras pessoas, para outras comunidades. Tchau! Mas eu voltei! Eu não vou embora não. Agora sou eu, Rodrigo Faustino, o artista por baixo da maquiagem, que conta essas histórias, tá? Essa história que eu contei com o Guaraci é um trabalho de pesquisa também. Para chegar a contar, transformar ela numa contação, eu tive que ler muito. Vocês gostam de ler? Sim! Muito bem. A importância da leitura, né? Às vezes a gente fica com preguiça, a professora manda ler as tarefas, os trabalhos. A gente tem que gostar de fato para a gente conhecer o mundo afora, porque a leitura nos possibilita isso, tá? E conhecer a nossa história, a história da nossa comunidade, da nossa escola, faz com que a gente ame o nosso lugar. Vocês amam a Catingueira? Sim! Eu estou vendo que tem gente ali da Varzinha, né? Tem de outros sítios aqui próximos, Barada do Riachão. Quem mais? Quais são os sítios aqui? Socorro. Socorro. Vila Flor. Vila Flor. Vila Flor. Maiaga. Tá vendo? Estava lá na escola. Manuel Cesar também contando essa mesma história. Em todas essas comunidades tem histórias lindas, né? Como Monte Alegre ali e a Serra de Apitacá eram terras dos índios cariris. E eu acho que aqui deve ter pessoas com o sobrenome Cariri, que termina com Y, são descendentes indígenas, sabiam disso? Das serras de Jabitacá, é verdade. E aí a Varzinha lá dos quilombolas tem uma história linda, né, de resistência dos negros que trabalharam para o Coronel Paulino, Rafael, né, e a Malhada do Riachão, que foi cenário
do cangaceiro, que ficava muito por lá. Alguém sabe que cangaceiro era esse? Não! Antônio Silvino, que era lá da Floresta Caseira, e é ele que passa o bando para Lampião. Então, nossa cidade, Guaraci, ela é rica de histórias, né? De todas as formas. E isso é importante para que vocês cresçam conhecendo a cidade de vocês, que vocês amem o lugar de vocês, tá certo? E que vocês prestem muita atenção quando os professores forem trabalhar essas histórias com vocês da comunidade, aprendam, perguntem aos pais a origem de vocês, da família de vocês, e isso vem enriquecer a vida e o conhecimento de vocês, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Agradecer dos professores, dos alunos, foi um presente da gente, né? Que foi montado de uma forma bem assim, bem alegre, que vocês puderam entender que são crianças, né? E assim, foi um conhecimento a mais, acho que até nós, professores, tem algumas coisas que a gente não sabia e que a gente vai poder também repassar e reforçar para eles. Eu agradeço a todos vocês da visita e quando quiserem estar aqui de volta, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Muito obrigado, pessoal. Valeu.